Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção. Enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Num tempo de silêncio, também vocês, crianças, no silêncio rezemos, pedindo ao Espírito Santo o auxílio para que compreendamos essa palavra e façamos uma melhor preparação para celebrar o Natal do Senhor. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, caminhamos mais perto já da festa do Natal. Primeiro domingo, a palavra de Deus chamava-nos à vigilância. Domingo passado, com Maria, recebendo o anúncio do anjo, fomos convidados a não ter medo, com Maria, acolher o plano de Deus. E hoje, Jesus dirige uma palavra a João na prisão e também a nós, chamando-nos a preparar a sua chegada e de uma maneira muito diferente daquela que nós estamos habituados. É um contraste quase extravagante entre o nosso modo habitual e cultural de preparar o Natal e aquilo que a palavra de Deus propõe. Comecemos com a segunda leitura.
porque ela abre a visão da gente para a primeira parte, primeira leitura e salmo e o evangelho, da carta de São Tiago. Irmãos, ficai firmes até a vinda do Senhor. Nós estamos preparando para celebrar o Natal, a vinda do Senhor. O apóstolo Tiago recomenda que a gente tenha 2 modelos para ficar firme nessa preparação. Vejamos juntos. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Olhar para o povo que trabalha na roça, para o agricultor, e aprender com a mística do agricultor, que faz a sua parte, prepara a terra, planta, e aguarda confiante e firme que o céu vai fazer a parte dele. A chuva vai vir. No outono ou na primavera, a chuva virá. Então, a nossa preparação para o Natal precisa ter esse olhar de contemplação. O agricultor, que mesmo não vendo nenhuma nuvem no céu, prepara a terra, lança semente. Às vezes, a gente quer primeiro certezas do dia e da hora que a chuva vai cair, para depois fazer a nossa parte. E nós precisamos ser um pouco mais ousados e aprender com o caipira, a ousadia do caipira. Outro modelo. Vamos? Também vós, ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Ficar firme e fortalecer os corações. A gente acha que firmeza não combina com coração firme. Quando fala em firmeza, parece com a razão passar por cima do coração. Não, é preciso ter firmeza da razão e também firmeza dos afetos, das emoções, firmeza do coração, coração fortalecido. Porque o Natal facilmente vira uma festa de quê? De emoção barata, de arrepios e choros, mas sem muitas marcas de transformação. A gente mais deságua em emoção do que experimenta a transformação da chegada do Messias. Outro modelo de espera e de preparação para o Natal. Veja, irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. É uma boa receita para preparar o Natal. Parar de queixar uns dos outros. Queixamos muito? Um bom enfeite de Natal para pôr na sua casa, no seu coração. Pare de queixar dos outros. Continue. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas que falaram em nome do Senhor. Pronto. Aqui a gente chega num ponto nem tão romântico assim para preparar o Natal. Tomar como modelo de sofrimento e firmeza os profetas. Pois a gente pensa que o Natal só é Natal se a gente conseguir ficar livre dos sofrimentos. E pode ser que os sofrimentos e a firmeza no meio dos sofrimentos, a firmeza no meio das provações e tribulações, seja exatamente o que está faltando para nós. Os profetas sofreram drasticamente por sua fidelidade ao Senhor, e é disso que fala o Evangelho. Vamos ao Evangelho. João Batista, o último profeta na prisão. Vamos lá. Ele é modelo
de sofrimento e de firmeza. Ele se pôs a serviço da pregação da palavra e não teve realidade que impedisse que ele desse a vida derramada na fidelidade ao Senhor. Vamos lá? Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 2 a 11. Juntos. Naquele tempo, João estava na prisão, quando ouviu falar das obras de Cristo. Ele ouviu falar do quê? Das obras de Cristo. Das obras de Cristo. E ele estava onde? Na prisão. Boa pergunta. Nós, de dentro de nossas prisões, precisamos abrir espaço para que chegue ao nosso ouvido o anúncio das obras de Cristo. Muitas vezes, as prisões de nossas vidas, as prisões psicológicas, as prisões emocionais, as prisões espirituais, as prisões morais, afetivas, tem muito tipo de prisão, não é? As prisões vão impedindo que a gente espere e alcance uma realidade nova. Muitas vezes a gente dá para as grades e para as prisões a resposta para tudo. Diz, é assim mesmo agora, é esperar a hora que os algozes vão entrar na prisão, levar João Batista, cortar a cabeça, pôr numa bandeja e levar para o banquete no palácio do rei. Mas João, modelo de sofrimento e firmeza, na prisão, escuta falar das obras de Cristo. Irmã, irmão, peça ao Espírito Santo para te ajudar a identificar de quais prisões, de dentro de quais prisões cada um de nós precisamos hoje ouvir falar das obras de Cristo. Vamos lá? Ele ouviu falar das obras de Cristo. Então, enviou alguns discípulos para lhe perguntarem. Brada. És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Também a dúvida de João é a dúvida que muitas vezes nos pega. João Batista, o pregador entusiasmado, o pregador inflamado, radical, até no jeito de vestir, vestia-se de pele de camelos, vivia no deserto, comia mel e gafanhoto, uma dieta rigorosa, uma disciplina espiritual rigorosa. Fez o último anúncio da chegada do Messias, com o grande batismo nas margens do Rio Jordão, e um dia entra o próprio Jesus na procissão do batismo. João se recusa dizendo, não, você não. E Jesus fala, não, por enquanto deixa como está. E João batiza Jesus. Ao sair da água, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma de pomba. Do céu veio uma voz que dizia, esse é meu filho amado, escutai o que ele diz. No dia seguinte, João Batista com os discípulos dele viu Jesus passar e bradou aquele brado que todas as vezes que celebramos a Santa Missa, antes da comunhão, nós elevamos o corpo e sangue de Cristo e dizemos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi da boca de João Batista que brotou essa profissão de fé. Mas agora ele está preso. E a prisão, o sofrimento, por mais que a gente seja forte, o sofrimento sempre baqueia a gente, não baqueia? O sofrimento sempre
faz a gente pôr em dúvida certezas mais profundas, não é? E João Batista também, mesmo tendo escutado falar das obras de Cristo de dentro da cadeia, manda um recado para Jesus: és tu aquele que há de vir? Ou aquela multidão que eu batizei na beira do Rio Jordão ainda vai ter que esperar um outro? Muitas vezes nós celebramos o Natal, muitas vezes nós falamos de esperança, como se Jesus já não tivesse vindo. Muitas vezes nós colocamos as nossas confianças em coisas deste mundo, em pessoas deste mundo, como se Jesus já não tivesse vindo. O Papa Bento XVI, pregando esse texto em 2010, diz assim: o Batista se encontra na prisão. O Batista que tinha anunciado a vinda do juiz, que mudaria o mundo. O Batista que pregava vigoroso, dizendo: o machado já está sobre a raiz, a árvore que não der bom fruto será cortada. O Batista agora pergunta: és tu aquele que devia vir? Não mudou nada o mundo? Vai continuar como está? Papa Bento XVI, olha a atualidade disso. Diz: também hoje, nos dias atuais, muitos profetas, ideólogos, ditadores, entraram em nossos ouvidos, em nossas casas, em nossos ambientes, e disseram: não, todo mundo que veio antes não fez nada, agora nós vamos fazer. Papa Bento XVI, pregação do dia 10 de dezembro de 12 de dezembro de 2010, diz assim: esses ideólogos criaram os seus impérios, montaram suas ditaduras, estabeleceram os seus sistemas totalitários de direita e de esquerda, prometendo salvar o mundo. O mundo mudou, mas de modo destruidor. Os ditadores que saíram de direita e de esquerda, todos deixaram uma realidade pior, não deixaram? Nós precisamos perguntar a Jesus: Senhor, o Senhor veio, o que devemos fazer? João Batista pergunta: és tu? E Jesus responde, versículo 4, tome. Jesus respondeu-lhes: ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Olhe lá. O que estáis ouvindo e vendo. E vendo. Dois órgãos dos sentidos: a audição e a visão. A fé bíblica, a fé do povo cristão e do povo judeu, é uma fé que entra pelo ouvido. Shema Israel, o Senhor é um. Escuta, Israel, o Senhor é um. Jesus fala para os discípulos de João Batista: vai contar para João o que vocês estão ouvindo e o que vocês estão vendo. Se há contradição entre o discurso e a realidade que se estabelece. Porque esse é o problema dos falsos messias. Eles dizem uma coisa, mas a gente anda pela cidade e vê o quê? Nós precisamos escutar esse evangelho hoje e perguntar a Jesus: Jesus, nós temos esperado demais de Messias.
Nós temos criado demais expectativas em Messias, de todo tipo que entra na política, na economia, na sociedade, na cultura, para o que chamam, eu nem sei expressar o que tem usado, os influencers, não é isso? Os messias com poder de influência. E Jesus diz, prestem atenção se há coerência entre o que ouve e vê. Se não tiver, é o primeiro critério. Agora, o que é que os discípulos de João, diante de Jesus, ouvem e vê? Jesus faz a lista. Vamos? Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e os pobres. são evangelizados. E termina: Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. cegos veem, paralíticos andam, leprosos curados, surdos ouvem, mortos ressuscitam, pobres são evangelizados. E já manda um recado para João. Fala para ele que feliz quem está me ouvindo e vendo o que eu estou fazendo e não se escandaliza por causa de mim. Porque do jeito que se escandalizaram com a sua pregação, João, e botaram você na cadeia, também vão se escandalizar com o que eu estou pregando, com o que eu estou fazendo, e vão me prender também. Está claro? Jesus já previne a João que o fato dele estar sofrendo não quer dizer que ele está no caminho errado. Porque hoje a religião de mercado, a religião do sucesso, a religião do poder de mídia é dizer para você, se você está sofrendo, você está na igreja errada, na religião errada. O Senhor te quer feliz, o Senhor quer te dar a bênção. Rompe com o que está te fazendo infeliz. Separe dessa família, dessa igreja, desses filhos. Rompa, vem para cá, para essa igreja, dê o dízimo que a bênção vem. Jesus diz, tem os que ficarão escandalizados com o que eu estou falando e fazendo. E também vão decapitar a João e matar-me assim. Irmãs, irmãos, eu fiz a lista da primeira leitura do Salmo, da segunda leitura do Evangelho, eu listei, vocês depois podem levar esse folheto para casa e retomar em casa, eu listei 29 realidades que a gente ouve e vê acontecer nessas leituras de hoje. Mas seria extraordinário se você chegasse na sua casa e essa semana, você se ocupasse com a leitura do capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus. Capítulo 8 e 9 do Evangelho de Mateus tem uma série de grandes acontecimentos da presença de Jesus, nas curas, nas grandes transformações que ele realiza nessas categorias de gente. Cego, paralítico, leproso, surdo, morto, pobre. Eu não vou aprofundar muito a distinção entre Jesus e João Batista, que o resto do Evangelho pediria que nós nos ocupássemos um pouco, porque João Batista era um influente, ele tinha discípulo. Mesmo estando na prisão, ele goza do prestígio de ter discípulos que vão a Jesus, que volta dando recado para ele. Ele não era qualquer um. Ele tinha uma presença e uma articulação política. Não vou me deter muito nisso, mas vou retomar com os irmãos o que são esses listados por Jesus. Cegos, paralíticos, leprosos, surdos, mortos e pobres. Primeira coisa, João Batista era um pregador
na linha dos juízes severos, radicais. Não é? É dele as expressões mais duras. Ele já vem com a pá na mão. O ceifador vem. O trigo ele vai recolher no celeiro. Não é? A palha ele vai jogar para o fogo. O machado já está sobre a raiz. A árvore que não der bom fruto vai ser cortada. E João, que era um pregador inflamado, um pregador daqueles revolucionários radicais, escuta uma mensagem suave, de que Jesus, o Messias, é Ele mesmo, e o Messias está andando pelo mundo e enxergando quem não era enxergado pela sociedade. O Messias está vendo os invisíveis da sociedade do tempo dele. Aqueles que ninguém dava conta. Ele não está com grandes plataformas políticas, culturais, sociais, religiosas. Ele não está num templo. João Batista manda fazer uma pergunta: és tu aquele que devia vir? Espera uma resposta segura. E Jesus não manda uma série de doutrinas e normas e regras religiosas. Jesus manda uma palavra consoladora. Olha, o povo que está lascado, caído, derrubado, cego, paralítico, leproso, surdo, morto, eu estou tocando neles, estão recobrando vida. O que significa esse evangelho para o Brasil de hoje, de 12 milhões de desempregados, de 50 milhões de brasileiros vivendo com 175, 300 reais dos benefícios do governo, esperando mais propostas e mais auxílios de governo? O que significa para nós? O que significa para nós escutar esse evangelho no caos da segurança, da saúde, da educação, não só do Brasil, mas do mundo? Muita gente pensa equivocadamente que o Papa Francisco é marxista, é comunista. O Papa Francisco resolveu um problema que a igreja não deu conta de resolver teologicamente nos últimos 400 anos. Desde a Revolução Comercial, Revolução Industrial, a igreja e o surgimento das categorias das massas sobrantes e a doutrina social da igreja nos documentos da igreja e o advento do socialismo, do marxismo, a pregação da igreja sobre o tema dos pobres e dos excluídos parece que ficou atrelado à doutrina marxista. Então, qualquer pregador que fale dessas categorias, o povo briga dizendo: está pregando socialismo e comunismo. E de fato a igreja se perdeu e muitos da igreja se confundiram e acharam equivocadamente que as páginas do evangelho eram um manual marxista. Não era e não é. Como não é um manual capitalista. Pegue a primeira leitura para a gente entender melhor isso. Isso precisa ser mexido de forma mais corajosa, falado de forma mais responsável em nossos tempos. Pegue a primeira leitura. Profeta Isaías. Para os deportados da Babilônia, que passaram 70 anos trabalhando como escravo na Babilônia, o profeta Isaías anuncia essa esperança. Juntos. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Pronto.
Alegre-se a terra que era deserta e intransitável, exulte a solidão, floresça como um lírio. Olhemos para o mundo hoje, olhemos para todas as realidades de morte e de pecado e digamos com todo vigor: alegrem-se essas realidades de deserto, de abandono, de solidão. Floresçam essas realidades. Nós precisamos anunciar a palavra que faça florescer essa solidão. E o Papa Francisco, ele resolveu um problema de formulação teológica. Quando a gente falava de pobre, a gente pensava que se tratava de categoria política, de tomar partido, de ser de direita ou de esquerda, a favor dos pobres ou contra os ricos. E a igreja perdeu muita energia nesse embate. Muita. Quantos da classe média que ia na igreja escutava o pregador falar do que eram os ricos no Brasil e tinha vergonha de estar na igreja? Sentiam-se humilhados. Parecia que trabalhar, organizar a vida, disciplinar a vida, progredir, avançar, parecia ser uma vergonha e um crime, tanto quanto ser miserável. Papa Francisco resolveu esse tema quando chamou a igreja no mundo para a igreja sair de si e ir para fora, ir ao encontro de todo homem e toda mulher que precisa de uma palavra de esperança. O Papa Francisco disse: a igreja precisa sair e ir às periferias do mundo, mas não nos enganemos, precisa ir também nas periferias existenciais. E aí ele diz: quantos jovens nos países do primeiro mundo, naqueles países pequenininhos do norte da Europa, com altíssimo índice de depressão, de suicídio, de dependência de droga, de vazio de sentido absoluto, diz o Papa Francisco, a igreja precisa também dizer a esses jovens que têm tudo de bens, não são os pobres caídos lá na mendicância, mas são pessoas que perderam o sentido do existir, ainda que na fartura. A gente pensa que o pobre é infeliz porque não tem bens, mas a gente vai nessas realidades, nesses países, e olha uma massa vazia, intransitável, de alma seca. E é para essa realidade que hoje Jesus chama você. Vou dizer uma coisa. Tem pregador e tem estudioso de Bíblia que fala que não é correto fazer o que eu vou fazer agora, mas é correto o que eu vou fazer agora. Jesus responde a João Batista: os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E aí na primeira leitura o profeta Isaías, versículo 3, na primeira leitura, pegue comigo. Fortalecei as mãos enfraquecidas, firmai os joelhos debilitados, brada. Serve para os dias de hoje essa palavra? Serve para a multidão de jovens que lutaram para fazer uma faculdade, mas que não vê absolutamente nenhuma chance de achar um emprego na área que ele se preparou, se qualificou e se formou. Fortaleça suas mãos enfraquecidas, firme o seu joelho debilitado, vá ao encontro da pessoa deprimida e brada com ela, dizendo: cria ânimo, não tenha medo, vamos vencer essa, o Messias está no meio de nós. Irmã, irmão, João Batista manda perguntar a Jesus se tem que esperar um outro,
ou se ele já é o Messias poderoso que veio inaugurar um novo reino com um exército celeste. E Jesus, com o profeta Isaías, 800 anos antes, 500 anos antes de Cristo, respondem falando para a gente que se você quer ver se Jesus chegou, se Jesus entrou na sua vida, observe para a firmeza das suas mãos, dos seus joelhos e da sua capacidade de ir ao encontro de quem está deprimido e diz: cria ânimo, vamos, eu te ajudo, sai dessa. O João Batista, daquela prisão, e os batistas de hoje, nós, nas prisões de hoje, também precisamos escutar o profeta Isaías dizer, versículo 5: então se abrirão os olhos dos cegos, e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo, e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Você vai voltar para casa hoje, não vai? Se Deus quiser. Você pergunta a Jesus, como João Batista perguntou: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? E Jesus diz para você: você vai voltar para casa, mas deixe-me abrir os seus olhos, deixe-me limpar seus ouvidos, deixe-me ativar a musculatura de suas pernas, deixe-me desatar a sua língua. A gente chama isso de cristianizar os sentidos, permitir que Cristo toque e reative nossa sensibilidade. Nos anos 40, nos anos da escravidão, a gente falava do trabalho escravo, ou hoje a linguagem do trabalho análogo à escravidão. Mas hoje nós podemos falar tranquilamente que existe uma escravidão dos sentidos. Nossa visão está escravizada, não está? Nossa audição está escravizada. Veja a porcaria de música que roda na maior parte do tempo nos rádios e na televisão e que a meninada escuta com foninho de ouvido. Nós estamos com o ouvido escravizado, visão escravizada. Nós estamos escravizados no palato, só comendo porcaria. Vocês vão achar estranhíssimo o que eu vou falar, mas uma matéria que eu li hoje no jornal, porque tem aumentado no mundo uma proporção absurda de consumo de pimenta, 5 quilos de pimenta per capita no mundo, no ano passado. E os psicólogos dizendo, porque nós ficamos escravos do palato anestesiado pelas comidas de porcaria, e a gente precisa de um tipo de excitação. Então, João Batista pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? E a palavra de Deus fala: deixa eu reativar sua visão, sua audição, seu palato, seu olfato, o seu tato. Os leprosos experimentam a pavorosa experiência de perder a sensibilidade, né? Você permite que Jesus prepare o seu Natal, reativando os sentidos do seu corpo. Que você experimente aquilo que a gente faz quando a gente pratica exercício físico, ou faz o pilates, ou faz meditação, ou faz alongamento, que você de repente começa a sentir partes do corpo que pareciam que não estavam lembradas por você. Jesus quer reativar você como um santuário, um templo, uma realidade
viva, que marque para o mundo que de verdade Ele já veio, Ele está no mundo, e através dos seus olhos, dos seus ouvidos, da sua boca, do seu olfato, do seu tato, Ele vai tocar o mundo e transformar o mundo. Amém. Amém. Permita essa grande mexida de Jesus em você. Sabe quando a gente vai convivendo com as pessoas, dentro da casa da gente, na igreja, aquelas pessoas que a gente passa a conviver com elas como se elas fossem invisíveis. A gente não sente mais. A gente ativa um dispositivo de negação. Sabe quando a gente cega para algumas situações na casa da gente, em que todo mundo está vendo e a gente não vê aquele problema, a gente não enxerga? Permitir que Cristo devolva a sua capacidade de enxergar coisas que você não tem querido, não tem desejado enxergar. Permitir que Cristo reative sua capacidade de ouvir coisas que você faz tempo decretou que isso você não escuta mais e não tem mais lugar para ouvir. Essa cura dos sentidos é o grande milagre da vinda de Jesus. E é o grande enfeite que Ele quer encontrar no seu coração e na sua vida nesse Natal. Incline a sua cabeça, feche os olhos. Põe sua coluna bem reta no banco. Ative sua respiração. Apoie bem os seus pés no chão. Encha o seu abdômen lá embaixo de ar. Solte suavemente. Reative você. Permita que Cristo reconcilie o seu corpo, os seus sentidos, e devolva você aquela unidade que está perdida, aquela realidade fragmentada e dividida que você se tornou. Peça ao Espírito Santo para reunir você, reunir seus pedaços, reunificar o seu ouvido com o seu olhar, o seu palato, o seu olfato, o seu tato. Fazer você uma pessoa só, única diante de Deus, cheia de Deus para o mundo. Peça ao Espírito Santo para trabalhar em você a cura dos sentidos perdidos, dos sentidos mortos, dos sentidos feridos. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus, para te adorar, para te louvar, enche-me, Senhor Jesus. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Para te adorar, para te louvar, cura-me, Senhor Jesus.
adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. Vamos cantar? E minha alma reviverá. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. Restaura-me, Senhor, com teu Espírito. E minha alma reviverá. Fiquemos em pé Para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Restaura-me, Senhor Jesus. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus. Reze do seu jeito, conforme o Espírito Santo te indica. Se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, pelo poder do seu sangue, pelo poder do seu sangue derramado na cruz, derramado na cruz, para minha cura, para minha cura, para minha libertação, para minha libertação, para minha salvação, para minha salvação. eu te peço, Eu te peço, pelo seu sangue, pelo seu sangue, purifica, Senhor, purifica, Senhor, restaura restaura a minha capacidade a minha capacidade de enxergar, de enxergar, de ouvir, de ouvir, de saborear, de saborear, de falar, de falar, de cheirar, de cheirar, de tocar. de tocar. Regenera, Senhor, Regenera, Senhor, os meus sentidos. os meus sentidos. Liberta, Senhor, Liberta, Senhor, tudo que me faz tudo que me faz incapaz de comunicar de comunicar o seu amor, o seu amor, sua compaixão, sua compaixão, sua misericórdia. sua misericórdia. Senhor, Senhor, pelo seu sangue, pelo seu sangue, prepara-me prepara-me para celebrar o Natal. para celebrar o Natal. Faz de mim Faz de mim uma criatura nova, uma criatura nova, restaurada, restaurada, regenerada. regenerada. Põe a mão no seu coração. Fale para Jesus daquilo que mais precisa de cura em você. A visão, a capacidade de ouvir os outros, a capacidade de tocar, estender as mãos, de caminhar ao encontro de quem precisa. Fale para o Senhor que você aceita a cura que Ele trouxe até você. Acolha essa cura, acolha essa libertação. Regenera-me, Senhor, com teu Espírito, e minha alma reviverá. Cura-me, Senhor, com teu Espírito. Cura-me, Senhor, com teu Espírito, E minha alma e minha alma reviverá. bem suave. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Para te adorar, para te louvar. Cura-me, Senhor Jesus. Reze comigo, Senhor, Senhor, fortalecei
fortalecei minhas mãos enfraquecidas, minhas mãos enfraquecidas, meus joelhos debilitados, meus joelhos debilitados, que eu não me canse de fazer o bem, que eu não canse de fazer o bem, que eu não me canse de caminhar, que eu não me canse de caminhar, buscando fazer o bem. buscando fazer o bem. Amém. Amém.